6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 5. Aí o Guilherme. Quem falta aí? Muito bem. Pessoal, que vocês lembrem aí, quem falta? Cadê a Cecília? A Guilherme. A Cecília está em Salinas. É só ela mesmo. E o Guilherme entrou? E o Guilherme. Guilherme entrou. Guilherme está com a Eliane. Por causa do problema no meu celular que deu, aí eu tô usando outro. Sem problema. Você vai explicar toda hora isso. Eu acho que Porque alguém mais O Júnior não entra, né? tá vendo? Pessoal, então, vamos começar com uma oração. Todo mundo fecha o microfone, por favor. Então, a gente faz uma oração inicial. Geralmente é o... Eu fecho, não. Deixa assim. Então, quem está falando bonito, essa criança? Quem que é? Essa criança que falou, quem que é? Acho que aí... É de vocês? É menino? É a minha filha gêmea, tá ali. Qual o nome dela? Jennifer. Falei que eu tô... É Jennifer o nome dela? Então, olha, é uma alegria... Ana Caroline, é uma alegria poder passar esse tempo com vocês. A minha secretária, grande secretária, Adriana, eles sabem, me ajuda muito, sempre fala com tanto amor, verdade, com muita ternura do André, do catequista, né? E de vocês, catequizando, alguns que estão, o Éder, né? Isto, alguns estão sendo preparados para o sacramento do batismo e outros também, aliás, para o sacramento da crisma, como disse a nossa amiga Benha, né? E para a primeira Eucaristia. Então, podemos iniciar orando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que possamos entender a palavra de Deus, como a igreja nos apresenta, né? E hoje o tema é muito, sobre o inferno, mas também sobre o céu. Que desde já saibamos viver a alegria do céu. Que possamos, desde já, construir o céu aqui na terra, em nossas famílias, enfim, em nossa vida. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Santo Antônio, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Enquanto ele fala, melhor ouvir daqui. Você não pode ter esta máscara, Adriana. Parece que o bispo vai lhe dar um vírus. Então, olha, verdade, me sinto muito feliz de poder estar em contato com vocês. Nunca aconteceu isso na minha vida, viu, André e Adriana, né? E eu pensei, primeiro, fazer uma pequena apresentação. Quem não conhecia o bispo, levanta o dedo. Você não conhecia? Nem você? Não perderá nada. Enfim, eu vou fazer uma pequena apresentação e o tema que o André Éder, né? O nosso diácono, o nosso catequista Éder, né? E a Adriana falar sobre o céu e o inferno. Ela falou para mim que vocês não gostam de falar, de ficar assim, uma aula muito estendida, talvez umas 2, 3 horas, né? Tá bom? Tá de bom, tá bom. Não, não estou brincando. Ainda bem que hoje deve ter corintiano,
que está um pouco aflito, né? Mas ouvi dizer que já está ganhando 1-0 no primeiro, a não ser que o Bragantino... Tá bom. E eu pensei após a apresentação, falar um pouquinho primeiro sobre o céu e depois sobre o inferno. E é bom falar pouco para deixar perguntas sobre a vida do bispo, sobre a igreja, principalmente sobre a preparação que vocês estão fazendo nesta catequese, digamos, catecumenal, né? Quer dizer, catequese para viver os mistérios da fé. E daí podem fazer perguntas sem medo, sem vergonha, viu? Tá bom? Tudo em família, né? André, Adriana e o Éder. Não sei se vocês têm o catecismo, ou eles têm o catecismo? Não. Nem no compêndio? Não, eu mostrei para eles na última. Mas não tem. Porque senão, pelo compêndio, fica mais fácil seguir o livro. Tá bom. Então, meu nome é Vicente Costa. Eu nasci na Ilha de Malta, um país muito bonito. Quem quiser depois, por curiosidade, entrar na internet, colocar Malta no Google e vai saber onde eu nasci. Nasci dia 1º de janeiro. É fácil lembrar o meu aniversário, viu, André? Se quiser mandar uma florzinha, André, nunca esqueça o aniversário. Em 1947, tenho 73 anos. Desde pequeno, eu recebi esta grande graça de receber este chamado, vocação de ser padre, como, aliás, toda vocação é um chamado de Deus. Alguns chamados para serem padres, outros para a vida matrimonial, ou vida consagrada como religioso, religiosa, enfim. E daí eu entrei no seminário lá em Malta, fiz 4 anos de estudo e nasceu em mim espontaneamente o desejo de ser missionário. Naquele tempo, em 68, né, havia muita abertura para as missões. Lá no seminário, naquele tempo, tinha muito seminarista, éramos mais de 90. E tinha um fogo, vou falar também sobre o fogo do inferno. Tinha um fogo, um ardor de ser missionário, né? E daí fui mandado eu e mais 5, chegamos em 6. Aqui, toda vez que vou viajar, me lembro, dia 13 de janeiro de 69, com 21 anos, bobinho de tudo, pisei aqui na terra do Brasil e me apaixonei por este lugar. Então, fiz teologia em Curitiba, em 72, portanto, há quantos anos, Adriana? 48 anos, vou fazer, eu me tornei padre, né? Mas já trabalhando aqui, sempre no Brasil, nunca voltei mais para a minha terra, não sei para encontrar meus pais, que naquele tempo estavam vivos, hoje os 2 estão mortos. Eu tenho atualmente meu irmão, muito doente, enfim, com 3 filhos, né? E 6 netos. Isso, fui em janeiro visitá-lo. Amanhã vai fazer uma operação, meu irmão. Quem puder rezar por ele. Lá em Malta fala muito inglês, então meu nome é Vincent. Vicente, lá nós chamamos meu irmão de Charles, enfim, Carlos. E tem também uma irmã, Helena, com 4 filhos e 6 netos. Daí, fiquei padre sempre em Maringá. Alguém conhece Maringá, no Paraná? Conhece? Eu fiquei padre lá 26 anos de padre. Sempre tem aquela igreja bonita, aquela catedral, fui ordenado bispo lá. Enfim, em 98, eu fui escolhido para ser bispo, fui ordenado por Dom Murilo, em Maringá, dia 19 de setembro de 98. Há quanto tempo, então? 98... Dá 22 anos. 22 anos, daqui uns dias, se Deus quiser, vou fazer 50 anos de padre e 25 anos de bispo, né? Enfim. E primeiro fiquei em Londrina como bispo auxiliar, né? Em Londrina. Depois fui para Umuarama, no Paraná, no norte. Lá fiquei 7 anos. E aqui, eu cheguei aqui em 2010.
né? Comecei a minha missão aqui dia 7 de março, portanto, são 10 anos que estou aqui com vocês. O bispo hoje, pela lei da igreja, sabia, André? Ele renuncia, tá vendo as bulas aqui, né? Quando fica bispo, olha, de Londrina, Moarama e Jundiaí. Não quero mostrar para eles, vira. Tá bom. Eu tiro... Enfim. Eu tiro as fotos depois. Tá bom. E daí, então, eu estou aqui há 10 anos e o bispo hoje é obrigado a renunciar com 75. Então, tudo indica, se Deus quiser, daqui 2 anos e meio, eu vou ter o meu merecido descanso. Eu gostaria muito de ficar aqui. A Adriana fala muito que vai cuidar de mim. Estou brincando. Eu gosto muito daqui, do povo, dos padres, né, da região. Quem quiser saber, por fim, sobre Malta, acho que vocês todos têm a Bíblia Sagrada, né? E no último capítulo dos Atos Apóstolos, capítulo 28, lá se fala que Paulo foi preso, era cidadão romano, exigiu ser julgado em Roma, diante do imperador, e indo de navio, naquele tempo tinha avião. Diz a Bíblia que Paulo sofreu um naufrágio, o navio dele, enfim, ficou naufragado na tempestade, e Paulo chegou àquela ilha, ficou lá 3 meses. Então, hoje é muito diferente. Mas é um povo muito católico, porque aquela fé vem desde o tempo de São Paulo, no ano 64 depois de Cristo. Um pouco a minha vida é esta. Não sei se alguém quer perguntar ou podemos continuar. Alguém tem alguma curiosidade sobre minha vida? Se alguém quiser falar, o microfone, aproveita que Dom Vicente tem a disponibilidade. Ou talvez depois do final, né? Então, olha, creio na vida eterna, todos juntos. Creio na vida eterna. Então, o resumo, a síntese da nossa fé se encontra no creio, a profissão de fé, que parece-me que já tiveram, né, os catequistas, uma explicação sobre o creio. Porque, o que quer dizer crer? Crer é dar uma resposta à palavra de Deus. Deus chama e a resposta que eu dou a Deus chama-se fé. Eu creio, não apenas eu, por conta própria, eu sozinho, mas eu creio e nós cremos, nós como igreja, como família. Eu creio, nós cremos. E o último artigo, último, como eu diria, momento, a última parte do creio, nós falamos, creio na vida eterna, amém. Vocês não têm o catecismo, que é interessante, né? O catecismo da Igreja Católica, ou pelo menos o compêndio, né? Que é mais simples, um resumo, não é muito caro, enfim, compêndio. Onde vocês podem comprar isso, Adriana? No açougue? Onde? Peraí que eu estou fechada aqui. Peguei a Adriana. Na Agnus Dei, Livraria Católica. Onde se encontra? A Agnus Dei tem dentro da Cúria e tem também ali na Rua Senador Fonseca. Isto. Acho que não deve custar mais do que R$15, enfim. Não. Creio na vida eterna. Então, nós cremos que a vida, Deus tanto nos ama, que nada nos pode separar do amor de Deus. Nem na morte, nem a pandemia. Alguém de vocês, Deus me livre, ficou infectado, não? Não? Ou alguém da sua família, alguém foi ou não? Você foi? Não, estou brincando. Enfim, é uma situação muito difícil, né? É uma situação muito perigosa, enfim. Mas nem na morte nos pode separar do amor de Deus. E nós cremos que o próprio Jesus, feito homem, sofreu a morte, nem Deus livrou seu filho da própria morte, ficou gelado, corpo morto, três dias. E diz a palavra de Deus que ao terceiro dia, Jesus voltou a viver. Portanto, a nossa vida não pode ser limitada apenas a este mundo. E morremos como o bicho ou uma planta, enfim, desaparecemos. Não. Nós continuamos a viver para sempre. Creio na vida eterna.
E aqui, então, envolve duas grandes verdades que vou explicar um pouquinho. A palavra de Deus, tudo que a igreja professa, toda a fé da igreja deve ser baseada na Bíblia Sagrada. A igreja não pode inventar coisa por conta própria. A igreja deve sempre interpretar, atualizar, né, pregar a palavra de Deus. Então, toda a palavra da igreja é baseada na palavra da Bíblia. Então, gostaria... até que hora, a verdade, André, termina geralmente esse encontro? Umas 9 horas. 9 horas? Então vou ficar uma meia hora, 15 minutos sobre o céu e 15 sobre o inferno, e deixar a palavra livre. É bom brincar um pouco. Eu gosto de brincar. Adriana é muito séria, Adriana briga muito comigo. Estou brincando, viu? Creio na vida eterna. Então, a palavra de Deus fala, vocês sabem que nós temos os livros do Antigo e do Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, que a palavra de Deus fala sempre que no final do mundo haverá uma separação. Uns irão para a vida eterna, porque na vida tiveram problemas, dificuldades, tentações, mas perseveraram até o fim. Morreram como justos. E Deus recompensará aqueles que eles são fiéis. Do outro lado, a palavra de Deus ensina que Deus nos dá liberdade, né? Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos força para viver a sua palavra, mas livremente, quem escolher seguir o maligno, dar as costas para Deus, fazer aquilo que vai contra o amor, a palavra, a vontade de Deus, a palavra ensina muitas vezes, que estes ficarão privados desta comunhão com Deus após a morte. Vamos falar primeiro, então, sobre o céu. Aqui uma palavra, eles anotam alguma coisa ou não anotam? Acho que a Cecília... Eu era professor, eu gostava muito da aula, percebe, né? O bispo gosta de falar, enfim. E eu gostava, sempre falava, quem anota... Lembra alguma coisa? Estou brincando, Adriana. Vou pegar... Adriana, dou muito aviso para ela e ela não anota. Eu fico bravo. Falei, toda secretária deve vir com o papel na mão. Fez isso? Ah, esqueci. Estou brincando. Brincadeira. Então, quem quiser anotar, depois vai encontrar na Bíblia. Primeira carta de São João. Vou perguntar ao André. André hoje vai ser minha vítima. É do Antigo ou do Novo Testamento? Novo Testamento. Quantas cartas São João escreveu? 4 ou 5? 2. Quantas cartas, Adriana? 4. Vamos, todos vocês, vamos vaiar a Adriana e o André. Tudo. 3. A Bíblia do André é diferente, brincadeira, viu? A primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 2, quem quiser escrever, né? Depois vai cumprir. Uma vez era padre, quando era padre, sempre vi padre em Maringá, André. Eu brinco um pouco, né? Para deixar a turma mais à vontade. Porque a turma pensa, bispo sério, nós temos medo do bispo, né? Quem estava falando? Eu esqueci. Ah, era padre em Sarandi, um lugar de periferia, Maringá, um lugar muito pobre, nossa, pobre naquele tempo. E dava encontro sobre a Bíblia. Eu vi o homem escrevendo muito esses números. Falei, olha que bonito, você está escrevendo esses números, capítulo, versículo. Para quê? Eu pensava que ia falar, olha, estou escrevendo, que depois vou abrir minha Bíblia e eu vou procurar saber, ler bem. Ele falou, não, padre, era padre. Eu estou escrevendo que eu vou jogar no bicho. Enfim, capítulo 3, versículo 2. De São João. Desde agora, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não o vemos face a face. Que bonito. Desde já, pelo batismo, Deus nos tornou seus filhos e filhas. Desde agora, nós somos chamados a viver em comunhão com Deus. Mas um dia nós veremos o Senhor, uma palavra bonita, face a face.
né? Aquilo que hoje é semente, digamos assim, um dia essa semente morre e vai desabrochar numa vida nova. Quando nós estaremos diante de Deus. O que é o céu, então? O céu, como o inferno, vou falar, nós usamos muitas palavras. Vocês vão na missa mais ou menos ou pouco? Ei, Drica não é. Qual o nome do filho do... Márcio, Michael, nosso catecúmeno. Você vai muito na missa, não? Esses dias, os evangelhos, os domingos, falam muito em parábolas. Cristo gostava de falar em parábolas. Exemplos. Entender pescaria. Então, domingo passado, você se lembra, o reino de Deus é como uma rede que os pescadores lançam, vão separar depois rede. Olha, a separação. Peixe bom, peixe ruim para ser jogado fora. É como uma pérola, né, mais preciosa que o comerciante encontra, vende tudo que tem para... As mulheres, Jesus entendia de cozinha, não entendo nada. É o fermento misturado, que fermenta, levado a... Enfim. Então, o céu é um exemplo, porque o céu não é uma região. A gente não morre para ficar lá em cima, o céu. É um exemplo, né? Que no tempo de Jesus, a gente só se entende usando, na verdade, André, palavras, comparações. Por exemplo, tudo bom? Eu fiz um sinal, né? É um sinal. Ou, enfim, falamos, por exemplo, do Palmeiras, né? É o nosso porcão. O Corinthians, qual que é outro emblema do Corinthians? Gavião. É o gavião, enfim. É uma comparação. Então, não que existe um lugar só seu, ou por aí, não sei onde, há um lugar chamado inferno. Enfim, a palavra diz que o céu seria mais do que um lugar. Depois pergunta, viu? O estado. Haverá, por favor, uma situação quando a pessoa, depois de morrer, se a pessoa tiver sempre feito o que Deus nos pede, se a pessoa foi sempre fiel, amava as pessoas, será casado, era fiel à esposa, os filhos. Tem gente que tem aliança, depois vai em certos lugares, vai colocar no bolso, né? O bispo, os padres, não somos fiéis. Enfim, quem for fiel até o fim, Deus o recompensará. Diz aqui o catecismo, que é a palavra bonita. O céu é a situação quando a pessoa humana vai chegar à extrema felicidade. A gente se nasce, estava falando com a menina, né, do Guilherme Oliveira, né? A gente nasce com esse desejo, ser, Gileide, bonitinha Gileide. E qual o nome do esposo dela? Luciano, olha que bonito, Luciano, o homem da luz. A gente nasce para ser feliz, ninguém nasce, a não ser que a pessoa ficou... Enfim, o céu seria o lugar de extrema felicidade. Por quê? Porque estaremos diante de Deus e o veremos tal qual Ele é. É uma vida que começa e não tem fim. Por isso nós chamamos vida eterna. Né? Não haverá, assim, relógio lá. Por exemplo, tem gente que já percebi, está olhando para o relógio, para ver, estou brincando. Ou a gente cansa e está com fome, com sono, não. O céu é uma vida quando estaremos para sempre num estado, numa situação de suprema e extrema felicidade. E como sabemos disso? Mais uma vez, porque Jesus, por sua morte e ressurreição, Jesus sempre dizia: quem me ama estará comigo. Quem me ama permanece em mim e eu nele. Como, por exemplo, o capítulo 11 de São João. Ontem foi a festa de que santa? Quem sabe? Santa Marta. Santa Marta. Ganhou todos vocês, sabe, até agora. Muito obrigado. Marta era uma irmã chamada, tinha Marta e Maria, e o irmão Lázaro. Lázaro morreu, Jesus chorou. Chorou, porque gostava muito do amigo. Mas, enfim, e Jesus vai no lugar onde tinha sepultado Lázaro, em Betânia, perto de Jerusalém,
Enfim, e daí quando soube que chegou na cidade, Marta foi correndo e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso amigo Lázaro não teria morrido. E disse, Jesus, você acredita em mim? E disse Marta bonito, eu sei que tu és o esperado, o Messias. E o Senhor disse uma frase, quem crer em mim, quem tiver fé em mim, quem viver a minha palavra e morrer, mesmo morto, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus nunca abandona aqueles que o amam. A Bíblia transmite outros exemplos. Como podemos descrever o céu? Por exemplo, para a gente entender como pessoas... É um lugar de vida para sempre, vida boa, abundante. Não haverá dor, nem morte, eu falei, nem doença, nem pandemia, graças a Deus. Um lugar de muita luz. Daqui um pouco vão falar do inferno, lugar de trevas, escuridão. É um lugar de muita paz, muita serenidade. Também Jesus compara o céu, um festim de casamento. Quem foi que me falou? A Bênia está tão animada que vai casar. Fala, quero casar, né? É um lugar, o Senhor compara o céu com um banquete. O Senhor convida os amigos para o banquete, uma festa bonita. Assim também o céu será um banquete, um festim, né? É a casa do Pai. Enfim, terminando uma palavra um pouco, né? A contemplação, diz o catecismo, de Deus na sua glória. Deus é tão infinito, tão maravilhoso, acima das nossas condições, qualidades, que a gente nunca vai cansar, que bonito, nunca vai cansar de contemplar a grandeza, o amor infinito de Deus. Nós contemplaremos o Senhor tal qual Ele é. Chama-se isto visão beatífica. O céu é a visão beatífica, ou seja, como nós rezamos na missa, nós estaremos diante de Deus e na companhia de tantos santos e santas, da Virgem Maria, conhecer pessoalmente São José, Santo Antônio, tantos santos que a gente conhece e muitos outros que estão diante de Deus que tu não conhece. Eu espero, verdade, viu, queridos, de encontrar meu pai, minha mãe, enfim, os meus antecedentes, vocês também, porque a família de Deus vai ser reunida para sempre na alegria diante do Senhor. Uma frase aqui bonita que o catecismo traz para terminar e não demorar muito deixar a palavra livre, né? Um santo, São Cipriano, cita que o catecismo, olha, São Cipriano era um doutor da igreja, um dos escritores da igreja, morreu em 258, faz tempo. Dizia assim, no 3º século, qual não será a nossa glória e a nossa felicidade? Esta loteria que devemos acertar aí, na verdade, não só, ou sei lá, na Mega Sena, mas acertar o fim da vida. Recebi a vida como dom, vivi bem e, portanto, recebi a vida eterna como prêmio, como recompensa. Qual será a sua glória, a nossa felicidade? Sermos admitidos a ver a Deus, pessoa a pessoa. Ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz na companhia de Cristo, o Senhor nosso Deus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus. Viver essa alegria para sempre. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala que será uma nova cidade, né? A nova Jerusalém, quando Deus estará com todos. E nessa cidade nova, não haverá lâmpada, bonito, né? Porque Deus será a própria luz. Não haverá nem morte, nem lágrima, porque Deus será a nossa alegria para sempre. Então, seria um pouco o céu, né? Não é um lugar, quanto mais um estado de extrema felicidade.
Vamos passar agora um pouquinho e depois... É bom perguntar, porque eu gosto muito de pergunta, viu? O inferno. Mais uma vez, Deus nos deu o que nós chamamos a vontade. Deus não nos fez animais, bichos. O bicho não tem razão. O bicho tem instinto. O homem tem inteligência e vontade, liberdade. Eu não sou obrigado a amar alguém. Amar é livre. Se o amor for obrigado, né, André, Adriana? Se o amor não é amor, então o amor é livre. A pessoa decide, opta para amar e ser amada. Então Deus nos fez livremente. E uma vez que nós somos livres, Deus nos deu liberdade de escolher. Aqui a gente lembra o primeiro livro da Bíblia, falei do último, Apocalipse. Quem de vocês lembra o primeiro livro da Bíblia? Como se chama? Gênesis. Isso mesmo. Quem foi isto? Quem falou? Ah, Kátia! Beijinho, Kátia! Gênesis, que significa em grego origem, que conta a origem do mundo, a criação do mundo, do cosmos, né? Desse universo maravilhoso, e origem da humanidade. Deus criou, mais uma vez, não quero escandalizar. Enfim, a gente, graças a Deus, eu não posso falar muito de mim, né? Tive a alegria, André, de ir estudar. Quando fiz 14 anos, já era padre um pouco... eu fiquei padre com 25 anos, mais 14, quanto que dá? Com 39, eu optei por minha conta de ir estudar em Roma, fiquei 4 anos estudando, me formei, enfim, lá em Roma, uma universidade muito importante, e passei a vida, depois de padre, lecionando. Eu lecionava teologia, né? Gostava muito, até, quem sabe um dia podem fazer um tour, né, Adriana? Conhecer a casa do bispo, eu tenho uma biblioteca, enfim. Quando morrer, não vou deixar nada. Só livro para os meus futuros padres. Mas estava dizendo, quando Deus fez o homem, então tudo é uma imagem, não creio que... Vocês acham que Deus fez aquele homem, aquela coisa toda de barro, e tinha bichinho para cá, bichinho para lá, depois uma serpente, outro dia foi mordido o homem lá em Brasília com uma... Como que fala aquela serpente? Hein? Naja, e uma serpente que fala, e a maçã. Acho que nós perdemos a amizade com Deus por causa do mordido de maçã. Enfim, aqui é uma imagem. Agora, um importante que não muda, esse é da Bíblia. Outra é fantasia, história. Que Deus nos fez livres. E Deus deu ao primeiro homem, a mulher, que representa a humanidade, né? Uma escolha. Infelizmente, o homem e a mulher, não vamos colocar culpa nem no Adão, nem na Eva. Os dois, enfim, optaram para dizer não. Viram as costas para Deus, porque lembra a tentação do diabo? Isso que é pecado. Esqueça o que Deus lhes disse. Sejam como deuses, lembra? Comam um fruto proibido, para que vocês sejam como Deus, sejam rivais de Deus, sejam até, como diria, inimigos de Deus. Eles comeram. E disse a palavra que Deus, então, né, o primeiro casal perdeu aquela paraíso, aquela vida boa, bonita que Deus tinha pensado. Por quê? Por causa da liberdade. Ah, mas Deus poderia proibir o homem e a mulher de cometer. Não. Quem não ama livremente não é amor. Daí, então, diz a palavra que após o pecado do primeiro casal, representando a humanidade, entrou o pecado no mundo. O pecado, queridos, é como... Eu não sei se a palavra eu usava, mas não dava risada. Quando aquela água, coloca aquela... Para limpar a água fica azul. Como? Hein? Não é cloro, tem... Não, outra palavra. Anil. Anil? Anil, é. Tem outra palavra. Quando a água fica... Antigamente usava anil. Acho que é anil. Então, coloca um pouquinho e vai tornar-se água azul, lembra? O pecado, quando entrou, estragou tudo. Todas as relações com Deus, consigo mesmo. Por exemplo, com Deus. Perdemos a amizade com Deus. Consigo mesmo. O homem começou a ficar brigando consigo mesmo. Entrou a angústia, o medo. O pecado, quem comete pecado, né?
não é só um mato pecado, uma inclinação, uma opção continuada, profunda, marcante da pessoa contra Deus. Sabe que está errando, sabe que está sendo filha à esposa, continua, enfim. Então, a pessoa fica angustiada, dividida, enfim. Problema também como os outros, lembra? O casal pecou, já começa a briga. Foi você, não foi você, olha. O filho mata, o irmão mata outro irmão. Caim mata Abel. Olha, até a natureza, tão bonita, torna-se rebelde, cresce nos espinhos. Tudo um exemplo, né? Por que tem esta pandemia, por exemplo? É fruto, acho que Deus quer isso, Deus nos criou para ter vida boa. Mas o pecado, entre a doença, a enfermidade, a morte, as tempestades, o desequilíbrio na natureza, né, tudo mais. Lembra a Torre de Babel? Os homens não sentem... Enfim, por causa do pecado, então, nós temos liberdade de rejeitar o amor de Deus. E a palavra fala que se a gente, de forma persistente e constante, não aceita a Deus, a palavra de Deus fala que há um lugar, um estado melhor, desculpe, que a pessoa, então, fica afastada de Deus. Na morte, queridos e queridas, a gente colhe o que a gente semeia. Se eu semeei o bem, o perdão, a fidelidade, a gente colhe o céu. Se na vida a gente plantou, né, André, corrupção, fofoca, mentira, maldade, adultério, vida sem Deus, droga, roubo. Olha, essa noite você viu em Botucatu 40 pessoas que assaltaram, enfim. Quem planta a violência e o medo não pode estar diante de Deus. Então, a gente pode definir, mais uma vez, o catecismo fala, o inferno é o estado, uma condição, não é um lugar, vamos procurar debaixo da terra, um estado, quando a pessoa se auto-exclui da comunhão com Deus, ou seja, quando a pessoa, por si, ela continua até o fim da vida, dizer não e não a Deus. Então, ela se fecha, ela exclui Deus de sua vida. Então, não é que Deus manda para o inferno. A pessoa escolhe esta condição porque não quer seguir a palavra de Deus. Agora, a questão, quem está no inferno? A igreja, olha, é bom que se saiba, hein? Define quem negar que não existe o céu e o inferno, não pode estar em comunhão com a fé da igreja. Agora, quem garante? A igreja garante, claro, que Jesus, que Deus está no céu. Maria, o Santo. Quem está no inferno? Quem sabe? Ninguém pode dizer com certeza se tem ou não tem gente no inferno. Sabia disso? Não? Porque Deus é tão misericordioso. Tem aquela palavra de São Paulo tão bonita. Eu esqueci de falar, até se você quiser fazer favor para mim. Escreve essa frase, encontra em São Paulo. Se entrou o pecado, se abundou o pecado, vírgula, superabundou a graça de Deus. Que bonito. Se Adão pecou, muito, muito mais, Deus nos deu a salvação. Se o pecado abundou, entrou, vírgula, a graça de Deus superabundou. Então, a misericórdia de Deus é infinita, é incompreensível. Até Judas, aquele que traiu o mestre, o Papa Bento, quando era Papa, falou uma catequese, até alguns se assustaram, mas é verdade. Quem sabe que sim, porque Judas, talvez, quando ele se pendurou da árvore, não teve um momento de remorso. Romanos 5:20. Romanos está escrevendo, dona Bênia, capítulo 5, versículo 20. A Cecília está em certeza. Ah, Cecília tá. Quem que é Cecília? Quem que é Cecília? Deixa eu ver, Cecília. Cecília, será que ela está ainda? Não está aqui. Ela está aí, sim. Cecília, me abandonou? Ah, está aqui, Cecília Lopes, parece uma doutora. Olha, que caneta, aleluia, aleluia. A Cecília é casada? Casada. E vai- Antes da pandemia. com É um quem? pouquinho antes da pandemia, ela se casou.
Antes da pandemia, Muito bem, Cecília, que bonito, que bonito. Vai receber a primeira Eucaristia ou a Crisma? Crisma. Vamos, Adriana, verdade. Amanhã Vou vamos. conversar com Eu o padre. gostaria muito, gostaria de eu. É legal. Não, eu também É porque gostaria. com a pandemia, sabe? A gente não vê nenhuma Crisma, celebração. Então agora tem muita gente. Mas vamos ver, a secretária nessa parte vai ajudar muito. dia 6, hein? Bom, 6 de? 6 de setembro. Vamos ver. Quem estava falando... Então, ninguém sabe se... Por exemplo, antigamente, abrindo uma parêntese, quem cometia suicídio, a igreja, desculpe, errou. Os tempos serão diferentes. Não que a igreja... Os tempos serão diferentes, a mentalidade, deu para entender, né? A palavra de Deus não muda. Agora, a linguagem humana, como nós formulamos, entendeu, André? Isso muda como os tempos. Antigamente, quem morria, quem cometia suicídio, me lembro que era criança, nem trazia na igreja, nem podia sepultar no cemitério. A missa, né? Nem poderia ser a missa. Cuidar do corpo. Hoje nós compreendemos, ninguém é psicólogo aqui, né? Que a psicologia fala que a cabeça da pessoa é tão complexa, tão misteriosa, por que a pessoa fez aquilo, enfim. Então, nem Judas sabemos que está nesta condição. Quanto ao fogo, todo mundo fala, fogo! Diga para mim, fogo! Fogo! Jesus também usava muito a palavra fogo. Você e vou... Eu não vou citar muito a Bíblia, né? Você não descansa, mas tudo está aqui, é fácil. Pode falar. Será que você poderia repetir a passagem, Romanos, o capítulo e o versículo, que eu não consegui Quem está falando tão bonito? A Cecília. Cecília, vou dar beijinho. Quem fala bonito, fala para mim. Romanos, capítulo... 5, 20. Hein? 20, 21. De 20 a 21. Capítulo 5, Romanos, né? Capítulo 20 e 21. Por exemplo, em Mateus 13... Obrigado. 13, capítulo 41 e 46. Quando... Quem foi na missa esses dias, domingo passado, não vou perguntar. Domingo retrasado. Foi outra parábola que o Senhor falou, Mateus 13, cheio de parábola. Parábola da semente, lembra, Adriana? Parábola do joio, do trigo, da pérola, do tesouro, da semente, da rede, enfim. E Jesus, eles falaram, tem o homem que plantou a boa semente, o trigo. Vieram os inimigos à noite. Não quero demorar mais para deixar tempo para a pergunta. Mas é bonito de falar de vez em quando, Adriana. Eu gosto, né? Eu era professor, eu gosto de... Do mesmo jeito. Meu pai também era professor, até diretor de escola. Tá bom. E daí o inimigo plantou o joio, a ervinha daninha. Aí queriam cortar, não falou disso. Não. É uma história. Deixa crescer, juntos. Quando chegar a colheita, o que vai acontecer? Vai fazer queimado, como se faz. Ai, que coisa feia, queimar a natureza no Brasil, tá bom. Vamos separar o joio do trigo. O trigo vai para o celeiro, né? Tornar-se pão gostoso, macarrão. A Adriana gosta de macarrão. Pizza. O joio vai ser queimado. E disse o Senhor, quem são os ceifeiros? São os anjos. E por que havia a separação? Olha, Mateus 13, capítulo 13, 41 a 42. Enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e o mal, e os lançarão da fornalha ardente. O próprio Jesus, então, admite que vai haver uma separação, que nós chamamos de juízo, seremos julgados por aquilo que somos e que fomos e que fizemos. Ou, por exemplo, a famosa parábola do juízo final, capítulo 25, 25, quando Jesus conta, vou achar o versículo, que é muito fácil, que um dia nós teremos o exame final, capítulo 25, versículos 31 até o fim. Anotou, dona Cecília? Não, estava anotando outra coisa aí. Fala aí que eu... Mateus capítulo 5, 25, me assustou mesmo, viu? 31 ao final, ao versículo 46. O juízo final.
Se, por exemplo, não sei quem que é, eu falei da Benha, quem mais que... Alguns já saíram, Kátia, se você for fazer o exame e você souber de antemão qual vai ser a prova, você vai com medo ou sem medo para fazer a prova? Com medo? Não, você sabe a prova, com as perguntas que vão sair? Sem Acorda, medo. menina! Isso. Nós já sabemos como vão ser julgados. Está aqui na Bíblia. É que a gente esquece, né? O André, fala, padre. André, esquece e a gente faz conta. Mas se eu for olhar, um dia, é uma parábola, uma história, haverá a grande reunião, o grande julgamento, o juízo final. E como pastor, Deus vai separar os bons à direita e os maus na esquerda. Os bons serão chamados de ovelhas. E à esquerda, os cabritos, os bodes. E o Senhor olhará para a direita. Venham, entrem. Tão bonita a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Percebe, né? Eu ensinava a Bíblia, me formei graças a... Enfim, entrem. Agora tem que viver a palavra, não só ensinar e ler, tem que testemunhar. Enfim, venham, benditos do meu Pai. Eu estava no mundo e vocês cuidaram de mim. Eu era casado como Dirleide e o esposo, e vocês cuidaram de mim. Eu era pobre e assim por diante, né? Eu era bispo, você secretária, teve paciência comigo. E os bons dirão, Senhor, eu nunca vi você. Onde estava? Para me pedir pão, alimento, vestuário, enfim. E o Senhor vai dizer, tudo bem que vocês fizeram a um dos meus irmãos sem me conhecer, foi a mim que o fizeram. Aí olhará para a esquerda. Bravo! Afastai-vos de mim, longe de mim. E de novo, você sabe, né? Estava com fome, não me dando de comer, estava com necessidade. Onde, Senhor, foi que nós encontramos? Já pensou, se eu souber, apareceu o próprio Jesus, Deus voltou de novo. Nosso mundo vai correr para ver, né? Já pensou o próprio Deus? Se vocês não ajudaram meus irmãos, foi a mim que não fizeram. E assim termina o capítulo 25. Então orei, o pastor lhes responderá. Em verdade vos digo, tá bom, todas as vezes que não fizesse isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que eu deixasse de fazer. Estes, os maus, os injustos, irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, claro, haverá então o julgamento para Deus pedir contas. E por que então o fogo? Estava dizendo. Jesus também falava, irão para o fogo eterno, olha. Mateus 25, 41, um pouco antes. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais uma vez, não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Vocês acham que este fogo que queima, este fogo que vem da lenha, o que quer dizer fogo? Provavelmente, pelo estudo, né, os judeus, quem morava no templo de Jesus, havia um lugar chamado Gena, lembram? Se usa muita palavra Gena. Gena era um lugar antes de Jesus, quando o povo de Deus, no Antigo Testamento, muitas vezes, adorava outros deuses, chegava até sacrificar, está tudo no catecismo, sacrificar até crianças para o ídolo Moloque. Então, provavelmente havia este lugar, fazia esses sacrifícios aos ídolos, né? E quando houve uma grande reforma e expulsaram estas falsas religiões, então aquele lugar ficou conhecido como o lugar do fogo, o lugar onde se oferecia sacrifícios aos ídolos. E os judeus falavam, que você vai naquele lugar maldito, na Gena. Gena era um lugar, né? Inclusive aqui fala o catecismo, né? Um lugar num vale, perto de Jerusalém. Como interpretar a palavra fogo? Eu tenho outra explicação. Uma vez eu li isso, eu pensei, deixa mexer de novo com Dirleide. Foi embora, Dirleide? Foi embora. E o esposo. Juliana, quem tem esposo? Quando a gente ama... Água.
Ele fala, eu estou de fogo. Porque o fogo, o amor é fogo, até pelos poetas, né? É o ardor que queima. Como não lembrar, por exemplo, Lucas, capítulo 24, versículo 32, André. Quando Jesus ressuscitou, domingo à tarde, 2 discípulos fogem de Jerusalém, Jesus morreu, acabou nosso sonho, e voltam a um lugar chamado Emaús. Acabou, abandonaram Jesus, seu grupo. E Jesus vem ao encontro deles, não o reconhecem, e Jesus começa a pregar. Como estou fazendo, olha. E Jesus percebe, olha, os olhos de vocês. Até a Bênia Souza colocou outra fotografia bonitinha, agora como está bonitinha. Paula Corbonari, enfim. E disse a palavra, enquanto ele falava, o nosso coração ardia, queimava. Bonito. Quando Deus envia o Espírito Santo, capítulo 2 dos Atos, lembra? O Espírito Santo desceu em forma de barulho. Olha, acordou, assustou. Desceu o Espírito em forma de fogo, que empurra para a missão, não pode ficar parado. E desceu em forma de... Viram como línguas de fogo, porque o Espírito Santo é paixão, é ardor. O que é o céu? A gente arde de alegria por estar diante de Deus. O que é o inferno? A gente arde de... Eu acho tão bonito. Arde de tanto remorso, de tanta raiva, como que eu diria? Tanta angústia, que eu usei mal a minha vida, não fui fiel à minha esposa, aos meus compromissos, judiei de Deus, dos meus... Então, este fogo, até na imaginação, né, André, Adriana, tem aquelas pinturas, o diabo de chifre, não sei o quê, como que fala? Aquele garfão lá em fogo. É uma imaginação, mas certamente será um estado quando a gente vai ter consciência do amor de Deus e a certeza de que a gente não soube corresponder ao amor de Deus. Então, a gente vai queimar de fogo, de tristeza, porque a gente não soube viver como Deus. Por fim, uma palavra sobre o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não coloca uns para a vida, para o céu, e outros para o inferno. A palavra é predestinação. Não. Deus nos tornou livres. Depende de cada um escolher, construir neste mundo ou o céu ou a terra. Já pensou uma igreja ser um pedaço do céu? A cada de vocês, pedaço do céu. O escritório, o lugar de trabalho. Ou pode ser, Deus me livre, um lugar de inferno, briga, confusão, xingamento. Assim, de São Pedro, para citar uma vez mais, são 2 cartas de São Pedro, primeira e segunda. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Anotou? Olha que Cecília só nota. Estou gostando de Cecília. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A misericórdia de Deus é tão grande, tão infinita, misteriosa, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. E termina. A vontade de Deus é que ninguém se perca, ninguém neste mundo perca o sentido de sua vida, mas que todos se salvem no amor de Deus. Foi uma grande alegria, e agora, dependendo aqui dos catequistas Éder e André e Adriana, fico aqui para... Até você poderia ajudar nas respostas, quem fala primeiro. Parece que quando vai vir a conferência, o segredo, quem fala faz um sinal para abrir o microfone, né? Muito obrigado. Vou beber uma aguinha agora. Faz muito difícil, hein? Estou brincando. Vicente, claro. Nós temos uma passagem onde pergunta para Jesus assim, muitos que se salvam. Jesus parece que ele quis falar em muitos nem poucos, né? Parece que se ele falasse para nós, são muitos, a gente
ia relaxar. Se são poucos, a gente ia desesperar. E Jesus responde para essa pessoa: esforçai-vos para passar pela porta estreita. O que seria, então, para nós essa porta estreita? Muito bem lembrado. Inclusive, aqui achei também Mateus. Cadê minha amiga que gosta de escrever? Mateus, capítulo 7, 13 a 14. Se você não aprenderá nada desta palestra do bispo, não tem problema. Mas ame na Bíblia, a palavra de Deus. Leia uma palavra. Ah, não entendo. Quanto mais você lê, começa do Novo Testamento, dos Evangelhos, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa, gente. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Eu me lembro bem, Jesus está caminhando, né? E alguém pergunta para o provocado. Jesus não fala, são muitos, são poucos, não. Depende de cada um. E o Senhor diz o seguinte, capítulo 7, Mateus 13 a 14. Entrai, olha, que a mensagem de Jesus é um convite insistente, contínuo para a conversão. Quer dizer essa palavra importante, conversão. Conversão é mudar de rumo, se transformar. A gente está caminhando para cá, para e dá uma meia volta, vai para outra direção contrária. Conversão, transformação. Jesus quer nossa conversão. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O caminho para o inferno é largo. O que é o pecado? Desculpe, o pecado muitas vezes é muito prazeroso, porque o diabo nos tenta com coisas, por exemplo, desculpe, beber é gostoso, fumar, eu fumava muito, depois parei, mas fumar depois de uma cervejinha, um cafezinho, agora, o excesso, por exemplo, né? A bebida, o vício, a sexualidade, Deus fez tão bonito, vocês que são casados entre nós, né? E, enfim, não há mais coisa mais sublime do que a sexualidade, quando homem e mulher, diz a Bíblia, se torna uma só carne. Antigamente a igreja, desculpe, falava, né? Desculpe, tinha aquela ideia errada da carne, que a carne é pecado, que é importante a alma, tudo é besteira, que a alma está numa prisão, lembra? A filosofia de Platão, que era muito errada, é pagã, não é? Jesus falou o corpo inteiro, corpo e alma. Então, antigamente, o ideal seria castigar o corpo, porque os sentimentos, as paixões, tudo está errado, pecado. Ora, se Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Deus fez o homem e a mulher, como que fala? De forma integral, corpo e alma, tá bom. O caminho para a perdição é largo, estava dizendo a sexualidade, homem e mulher. O momento mais sublime do amor, da união, é a relação sexual. Quando os dois se tornam uma só carne. A sexualidade para o casamento, os casados, é santo. O casal se santifica, não só rezando o terço, desculpe que eu falo entre nós, né? Não só rezando o terço, mas pela sexualidade. Quando o casal vive o amor mútuo, a educação aos filhos, né? Também na relação sexual, é coisa santa, sagrada, feita por Deus, estão entendendo? Agora, fala, esposa, amanhã vou demorar, porque tenho trabalho extra. Trabalho extra vai na saída, ou na saída ou na entrada da cidade. Então, você faz sexo com qualquer pessoa, você compra mercadoria, joga fora. Isso não é coisa de Deus. Deus não fez o homem e a mulher desse jeito. Então, o caminho, disse o Senhor, para o inferno é largo, prazeroso. Porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Permanecer fiel a Deus, ser sempre feliz esposa, né? Viver bem na igreja de Deus. Hoje tem dor de barriga, dor de não sei o que, não vou na igreja, enfim, continuar a fazer, receber a primeira comunhão. Cadê nosso catecúmeno? Quem que é o catecúmeno que vai receber o Michael, olha, nosso catecúmeno. E o Sérgio tomou Dorinho e sumiu. Casou, aliás, batizou-se, ou cadê minha amiga que eu quero crisma? Quem sabe a nossa
Beira, né? Benha. Crismou, tudo isso sumiu. Então, você continua fiel à igreja. Olha, quer dizer, ser fiel muitas vezes, né, André? Exige sacrifício, despojamento. Não é fácil, não. É difícil. E é a porta estreita. A porta estreita. É a porta e apertado do caminho. E são poucos os que o encontram. Poucos. Mas, mais uma vez, eu acredito que a misericórdia de Deus supera muito mais as nossas fraquezas. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o tio. Tem gente levantando a mão. Com saudade das suas perguntas, Cecília. Quem é Cecília? A do lápis. Ah, do Lápis Lopes. Sou Dom Vicente. Senhor Dom Vicente. Tenho uma pergunta. Claro. Eu já ouvi dizer que a alma e o espírito não se separam. E também já ouvi dizer que quando a gente morre, a alma vai para o julgamento e o espírito volta para Deus. E qual que é realmente? Olha, é uma parte, Michel Prado. Beijinho, que eu esqueci essa parte. Na verdade, é que a gente pensa que só a alma que fica voando até para ir no céu. Ou enquanto não houver julgamento de todos, fica a alma voando até tiver o julgamento final, quando vai haver a ressurreição final. Na verdade, estão entendendo, né? Mais uma vez, a Bíblia fala de Deus em linguagem humana, em categorias, em jeito que a gente entende. E, na verdade, uma palavra bonita, né? Que a gente... Deus olha, tanto nos amou que se rebaixou, se nivelou a nossa condição humana. Nós nos entendemos pela língua, palavra, por gestos, né? Assim também, Deus tanto nos amou que ele transmite a mensagem não de forma misteriosa, transcendente, que ninguém entende. Então, por exemplo, essa questão, alma e corpo. A igreja, por muitos anos, a gente viu, adotou tal de filosofia grega, de Platão, principalmente, e Aristóteles. Por isso que os seminaristas, de sociologia, têm 3 anos de filosofia para entender os pensamentos dos antigos e também do mundo moderno, né? Para poder dialogar com as pessoas de hoje. E a filosofia grega, essa era muito adotada por grandes santos, Santo Agostinho, mas é muito contra a Bíblia. A filosofia grega falava: o corpo é ruim, já falei sobre o corpo é mau. A alma espiritual é a parte mais sublime. A felicidade do ser humano é morrer para que a alma se separe do corpo. Essa é uma visão que depois criou até na igreja muita heresia, né? Que falava então que a alma pode sobreviver sem corpo e assim por diante. A Bíblia é diferente. A gente se esqueceu da Bíblia e foi atrás de outras filosofias pagãs, não tem nada. Deus criou o ser humano, um só, não há separação entre alma, a parte espiritual e material, e o corpo, a parte física. Deus nos fez desse jeito. A gente fala na teologia, Deus é alma, Deus é corpo ao mesmo tempo. Deu para entender? Não se pode separar. O corpo não vive sem alma, esse espírito que dá a vida, né? Como a alma não vive sozinha. Depois de morrer, nós sabemos como nós vivemos hoje, estou vendo vocês. E depois da morte, como que seremos? Ninguém sabe. Ninguém voltou para nos contar. Só que a Bíblia, aqui gostaria, olha, de lembrar, eu sabia que ia perguntar, então eu anotei isto. Lembra, por exemplo, olha, quando Jesus morreu e ressuscitou, todo mundo sabia quem era Jesus? Todo mundo tinha ouvido a palavra, muita gente o tocou, a mulher lá foi chorar, foi beijar os pés, né? Lembra quando Jesus ressuscitou, André? Apareceu primeiro a uma mulher, que o Papa Francisco chama de
primeira apóstola, não há os homens, e a mulher. E Maria Madalena, que foi chorar domingo de manhã ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, se esqueceu que o túmulo tinha uma grande pedra, enfim, estava tão amor, tão, lembra o fogo? Esse fogo do amor por Jesus, que esqueceu e viu a pedra, aquela entrada aberta, falei, meu Deus, me roubaram o corpo de Jesus. E aparece Jesus. Ele reconheceu a primeira vez? Não reconheceu. Senhor, se você é o jardineiro que roubou o corpo, diga-me onde está que eu vou buscar. Olha a paixão. Aí Jesus fala, Maria, é o capítulo 20, versículos 11 a 18. Capítulo 20, 11 a 18. Maria, ela acordou, é o Senhor, não me toque. Então, quando a gente morre, com certeza, Deus nos dá uma outra forma de viver. É claro que o corpo material está lá, pozinho. Antigamente falava, caiu na água, um tubarão comeu a gente, ou cremou. Lembra? Cadê o corpo? A gente pensava que a ressurreição, de repente, todos os túmulos vão se abrir, o homem vai sair do túmulo. Não. Com certeza, Deus nos dará uma outra vida que é bem diferente desta vida que nós temos hoje, desse jeito, mas com certeza, o que sou eu, Vicente, meu jeito de ser, que é diferente de você, eu, André, você, eu, Adriano, é bem diferente. Eu me lembro aqui uma frase bonita, até que aqui fala, na carta aos Romanos, a não ser, quando Paulo fala, é uma palavra muito bonita, que ninguém jamais viu, aqui achei, aleluia, vou ler para a nossa querida, qual é o nome da caneta? Cecília, 1 Coríntios, não Corinthians, está ganhando ainda, eu vixe, 1-0. 2-0? Oh, curioso! Então, primeiro, quantas cartas escreveu Paulo aos Coríntios? 3 ou 4? Aos Coríntios, 2. Aleluia! Adriano não sabia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Que bonito. Então, Deus nos ama tanto que depois que, digamos, usando uma linguagem, depois que morre, que a alma se separa do corpo, enfim, quando Deus nos dá uma nova forma de ser, muito diferente, muito superior, muito inimaginável do que nós podemos. Ninguém pode, como é que eu falo? Ninguém pode imaginar quanto Deus nos ama, de forma que nós continuamos a existir de uma forma bem diferente. Paulo fala muito uma palavra, nova criação. Vai haver uma nova criação, um novo jeito de continuar a ser, a existir. Meu pensamento, o meu eu, minha personalidade. Por exemplo, toda vez, termino, quando Jesus aparece aos discípulos, eu achei outro aqui, olha, quando Jesus morre e aparece aos discípulos, lá no lago de Genezaré, eles estão lá no mar e estão pescando. Olha, Jesus chega perto deles e não conhecem. Olha, capítulo 21, a primeira parte. De manhã estava na praia. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Por quê? Que era ressuscitado. Outra forma de viver. E perguntou, vocês têm alguma coisa a comer? Não. Então podem jogar as redes. Jogaram as redes. Puxaram as redes. Quando que tinha peixe? Grandes peixes. Eu gosto muito de peixe. Tinha 153 peixes. Tanto peixe que a rede não se rompeu. Grandes peixes. Tá bom. Arrastaram. Quando chegaram à terra, ainda não acreditam. Jesus vê brasas preparadas. Certamente ele preparou as brasas. Com peixe em cima e disse: trazei dos peixes que apanhastes. Aí, Pedro abre os olhos, uma vez que deu este grande milagre da multiplicação dos peixes, essa pescaria tão boa, então é Jesus. E Jesus come,
Como que alguém que ressuscitou dos mortos come? Então, a nossa existência, queridos, depois da morte, nós continuaremos a existir. Eu, no começo, falei, nada e ninguém nos separará do amor de Deus. Só que a forma de viver, isso será algo imaginável, inimaginável para aqueles que o amam. Mas foi bom que perguntou para mim. Estou vendo gente abrindo a boca, gente cansada. Ei, há mais uma pergunta? Acho que estão cansados, né? Cecília Lopes, diga-me. Tem três semanas que eu não falo, agora eu vou falar. O senhor falou... Não estou falando com o seu marido? Com você. Tá bom. Onde estava? Viajando? Para minha cidade, eu sou de Minas. Sou de Salinas. Muito bem. Aí cheguei ontem. Muito bem. O senhor falou que, eu posso até ter entendido errado, que nós só somos filhos de Deus pelo batismo. Eu falei e percebi que não fui claro. Nossa, você percebeu. Eu coloquei uma interrogação, sim? Para voltar. Claro, entendi. E Jéssica vai falar. Diga-me, querida. Todos nós somos filhos de Deus, com o batismo, nós somos consagrados a Ele. Claro. Isso ou não? O que ela falou no fim? Consagrados a Ele. Certo. Nós somos consagrados. Claro, pelo batismo. Batismo, você vai ser batizado? Não? Quem que é o batismo? O catecúmeno? Michael e o Sérgio. O Sérgio. Olha lá, ele lá. Pelo batismo, Deus nos chama, filho, tu és meu. Lembra quando Jesus foi batizado no começo da sua vida pública? Dizia a voz, filho, tu és meu filho, em quem encontro a minha alegria. Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos amados de Deus, filhos e filhas de Deus, irmãos em Cristo, Cristo se torna irmão mais velho. São Paulo fala a palavra primogênito, primeiro irmão, né? Por primeiro morreu, primeiro ressuscitou para abrir o caminho para nós e nos tornamos templos do Espírito Santo, palavras sagradas. E também entramos a fazer parte de uma família. Cecília, vou perguntar para você, como chama essa família dos que são batizados? Templo do Espírito Santo. Não, eu sou o templo onde moro. Agora, juntos, nós batizados, formamos uma família, uma comunidade, que começa com a letra I, de inteligente. Nós somos uma... Quem ajuda a dona Cecília? Pelo batismo, entramos a fazer parte da... Igreja. Igreja é a família dos que são batizados. Dá licença um pouquinho. Vocês se recordam, nós falamos isso sobre o batismo, que o batismo é a porta de entrada para a vida cristã. Então, nós não somos todos filhos de Deus, mas quando somos batizados, nós entramos para a igreja sendo cristãos e somos perdoados do pecado original. Lembra-se disso? Agora eu pensei que você falou outra pergunta mais difícil. E aqueles que são batizados, não são filhos de Deus? São. Porque nós falamos, há muitos que procuram a Deus sem conhecê-lo. Talvez os muçulmanos, budistas, até os ateus. Olha, gente do céu, vamos mostrar esta ideia negativa que temos de que Deus é minha propriedade. Deus é da Igreja Católica. Não. Deus semeou quem, por exemplo, não é batizado, mas procura ser justo, pessoa honesta, pessoa leal. Talvez não. É muito, muito mais santo, muito mais de Deus do que até o próprio Papa, até o próprio Bispo Dom Vicente. Entendeu? Então, o batismo é um sinal visível, marcante, dos que se tornam
filhos de Deus e membros da igreja. Mas há muitos outros, nós chamamos, eu quero complicar na teologia, que são chamados de cristãos anônimos. Cristãos que não são pelo batismo, mas pela vida de honestidade, pela vida justa, são solidários com os pobres, né? Também são filhos de Deus e procuram ao Senhor, mesmo sem conhecer, tá bom? Vale o coração da pessoa. Isso mesmo. Muito bem. Porque obra não tem nada. Ela é morta. Talvez podemos fazer as considerações finais. André e a dona Adriana e o Éder também. O Éder não quer falar alguma coisa? Tasso. Eu queria fazer uma pergunta. Opa! Diga-me. Guilherme. Na verdade, é uma cumprimentação. Que eu ouvi dizer que, na verdade, é assim. É óbvio que Deus não se limita só à nossa igreja, né? Ele não, Claro. Deus não é monopólio da igreja. É Mas eu verdade. ouvi dizer que assim, pela igreja é o caminho mais seguro, é o caminho mais certo o caminho que o próprio Jesus revelou, né? Certo. Então, digamos assim, ou seja, o motivo de estarmos na igreja é porque esse é o caminho mais certo, mais seguro que ele nos mostrou. Não é como se, vamos dizer assim, você não precisa ser da igreja para você ir para o céu ou ser de Deus, basta ser só qualquer coisa. Não, é tipo assim, se você estiver fora da igreja, pode até ser que você se salve, pode até ser que você talvez encontre a santidade, mas é tipo assim, é mais difícil, é muito mais difícil, é muito mais sofrido e é muito menos certo disso, né? Ou seja, nós estamos na igreja porque é o caminho mais certo a respeito, né? Muito bem. Foi da Eliane que usou o celular? É Guilherme, ele tá com o celular da mãe. Da mãe. Viu, Guilherme? Muito bem, falou bonito. Porque disse Jesus, mais uma anotação, Dona Eliane Lopes, Cecília Lopes, Mateus 18, 20, esse eu me lembro de cor. Qual a vontade de Jesus? Onde 2 ou 3 ou mais estiverem em meu nome reunidos, eu estarei no meio deles. Jesus terminou a sua missão, voltou ao Pai, enviou o Espírito Santo. Então agora é tempo do Espírito Santo, é tempo de igreja. A igreja é a comunidade, como falei, a quem Jesus se entregou essa missão. Qual a missão da igreja? Arrecadar dinheiro, fazer festa do Santo Antônio para vender bolo, construir igreja? Não. Claro, isso é importante, que faz parte. Mas o essencial é da igreja anunciar o evangelho de Jesus, anunciar o amor de Deus. E isto, Jesus disse, fazemos em comunidade, como família. Por isso que ele quis reunir ao seu redor 12 apóstolos, quis reunir 72 discípulos e disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a igreja não foi inventada por alguém. A igreja, pois é pena que ela se dividiu em várias igrejas ou denominações cristãs, mas a igreja é a comunidade que recebeu o mandato e a missão de continuar a missão de Jesus. Jesus falou, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem despreza vocês, me despreza. Então a igreja, como você falou, é a comunidade, né, que continua a missão de Jesus. Nós sabemos qual a vontade de Deus, porque Deus se manifestou. A palavra bonita que seria, Deus se revelou. Lembra aquelas mulheres bonitas, né, lá do Oriente, né? Eu fui, né, eu andei bastante. Só veio o olho dela, só o olho. Tem aquele véu. Somente ao marido é permitido terá o véu para ver o rosto bonito da esposa. Oh! Deus tanto nos amou que se revelou. Tirou o véu, que bonito, tirou o véu. E ele se fez homem e apareceu em Jesus de Nazaré. Então a igreja recebeu esta herança
da vida de Jesus. Jesus nos diz quem que ele é. A palavra de Deus, a palavra escrita, que a igreja recebeu para transmitir até o fim dos tempos, né? Como dizia, antes de subir ao céu. Ide, pregar o evangelho, que todos se tornem meus discípulos. Quem crer na minha palavra e for batizado, será salvo. Tá bom? Muito bem. Palavra final de vocês, então, por favor, dos catequistas. Eu quero falar assim, Dom Vicente, é um prazer, né, estar aqui com o senhor, né, nessa live, como seria bom estarmos aí presentes, todos juntos, numa sala, não? Então, nessa pandemia, depois que a gente ficou nessa distanciamento, como foi difícil fazer nossas catequeses à distância. Eu senti muito isso daí, como o Guilherme fala, né, o Guilherme comentou da igreja, até nesse momento das catequeses, a gente estando aí numa sala, fazendo as catequeses daí, eu sentia, assim, uma diferença tão grande, dando a catequese daqui de casa, né, parecia que estava faltando alguma coisa, não estava completa, sabe? Eu percebi isso em mim, né? Quando eu ia para as catequeses aí na paróquia, eu percebia que eu ia mais tranquilo, eu ia focado, preparado. Quando chegava na hora, as palavras fluíam, né? Da boca da gente. Agora, aqui de casa, parece que fica tão diferente, estranho a gente fazer, né? Mas depois que a gente começa a falar aqui, a gente começa a desenvolver, então, a aparecer as palavras, mas parece que quando a gente está na igreja, a gente recebe uma força, né, do Espírito Santo, uma luz para a gente falar melhor, para a gente se gesticular, né? Aqui a gente nem se gesticula, né? Direito, né? Às vezes a gente fala pelos gestos, né? Então, eu senti muito essa falta de estarmos juntos, né? E eu não sei, acho que a maioria deve ter sentido isso daí também, dos catequistas e dos catequizandos aí, né? Como que a gente sente essa falta, quem está vivendo nesse meio, né? Quem está participando, quem atua, né? Mesmo quem está no início, como os catequizandos aí, eu acho que já sentiram essa diferença. Estar fora da igreja, né? Que eu quis dizer, fora da igreja. Claro. Se me permitirem, essa pandemia, claro, trouxe consequências terríveis, muito dolorosas. Mas também surgiu uma nova forma da igreja se comunicar. Descobrimos, né, pessoal? A igreja doméstica, a igreja da família, orar em família, estar mais perto um do outro. Só que, o Papa também falou sobre isso, existe o perigo também, cuidado aí, depois, se Deus quiser passar a pandemia, então não precisa de igreja, não. Fico em casa, rezo sozinho, vejo a missa pela internet, pela televisão. Então, Jesus sempre falou, a igreja e a comunidade, e a família, estar junto, né? É bom orar sozinho, mas também é bom fazer parte da família, que é a igreja de Deus, né? Então, a igreja não é só mediática, o Papa fala igreja agnóstica, da razão, da tecnologia, mas a igreja, como você falou, sentir-se acolhido, sentir a ternura de estar um perto do outro, né? Muito bem. É onde nós fogo. O fogo. Cecília gostou do fogo, hein, Cecília? Eu não tenho muito o que falar. Dom Vicente, ele cobriu todos os pontos, as dúvidas que a gente tem, e veio só deixar mais claras as coisas para a gente, nos dar uma luz diferente nesse nosso caminho, e eu agradeço muito a disponibilidade dele, que esteve conosco, ele mesmo gostou muito, pelo que eu conheço e estou vendo, e eu gostaria que esse momento que vocês tiveram junto dele, lembrassem sempre. Essa catequese é muito importante do que ele falou nesse momento. Então, acho que muitas dúvidas que todos tinham,
Acho que começou, agora fica mais claro cada dúvida de vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, dizer que esse tempo, mesmo à distância, foi muito importante, muito grandioso para mim. E a gente encerrar a nossa catequese com Dom Vicente é melhor ainda. E eu espero que vocês continuem essa caminhada na igreja, firmes, fortes e decididos a serem filhos fiéis de Deus, tá? E eu agradeço muito mesmo por Deus ter me posto nesse caminho e por ter podido conhecer vocês. Um beijo, um abraço, e nós nos encontraremos aí agora nessa caminhada de preparação para o batismo, para a crisma e a primeira. Dom Vicente, faz por volta de 10 anos que eu faço parte da catequese de adultos, e todo ano eu falo assim, essa turma foi muito especial. E vira ano, entra ano, e toda turma foi muito especial. Mas essa turma Eu não vou falar uma, mas 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, agradeço vocês. É missão da igreja, do bispo mais ainda, né? De pregar a palavra, testemunhar a palavra de Deus. Então, agradeço. Se puderem, orem por mim, uma Ave Maria, pelo um Pai Nosso, né? Pelos padres, vocês têm padres. O padre Genival, o padre José Roberto, os 2 diáconos, né? O diácono Carlos Alberto Paniza e o diácono Biagio, né? Enfim. E daí, então, rezem por nós para que a gente possa sempre ser fiel à palavra anunciada. Também, não sei se vai dar certo para crismar vocês, mas quem age na igreja não é o bispo. É sempre Cristo que batiza, é Cristo que invoca o Espírito Santo. Enfim, nós somos apenas instrumentos, seja quem for, entenderam? Nesse tempo de pandemia, a gente autorizou os padres para fazer a crisma também. A crisma quem faz é o bispo. O bispo só pode faz todos os sacramentos, mas só o bispo pode ordenar padre. Sexta-feira ordenei um padre, Diego, sexta-feira passada, e semana que vem, no dia 7, vou ordenar 5 novos diáconos. Aí só o bispo não pode. E a crisma, só que a crisma o bispo pode delegar ao padre, como nesse tempo de pandemia, que agora tem muita celebração. Então, orem por mim. Segunda palavrinha, o que disse nosso irmão, eu não posso forçar ninguém. Como disse, Deus nos fez livres. Pensem bem, antes de receber o batismo, os 2 nossos catecúmenos, da primeira Eucaristia, da crisma, pensem bem.
Cristo diz também no Evangelho, não joguem pérolas aos porcos. Não joguem pérolas. Podem pegar a internet, Dona Cecília, podem se apavorar. Onde que está? Pega o Google e escreva. Não jogue pérolas aos porcos. Evangelho. E aparece. Ser batizado é uma pérola. É ou não é? Todo mundo, é ou não é? Receber o corpo de Cristo é uma grandíssima, é ou não é? Receber a força do Espírito Santo, é ou não é? Então, que esta pérola, que este dom, não seja assim, desculpe, jogado assim, apesar que São Paulo merece porco, né? Mas não seja assim, uma graça recebida, depois a gente expulsa Deus da minha vida, a gente não vive a palavra dada, Deus é a igreja, com Deus não se brinca, né? Enfim, pensem bem para que realmente depende da consciência. Mais uma vez, termine como palavra fogo, a gente gostou do fogo. Se eu sinto fogo por Jesus e pela igreja, nunca vou abandonar este meu amor naquele que somente Ele, somente Jesus pode saciar este fogo. Quem puder lembrar o belíssimo diálogo entre Jesus e a samaritana, capítulo 4 de São João. A mulher vai em busca da água e descobre tão bonito. Em Jesus, a verdadeira água que mata a sede. Somente Jesus mata a nossa sede de viver, de felicidade, de sermos uma família unida, um casal feliz, tá bom? Então, por favor, viva esta alegria de ter Deus no coração. E a igreja faz parte desta família, desta fé, né? Nós vivemos a fé em comunhão. E, por fim, quero abençoar vocês do fundo do meu coração, vocês, seus familiares, os casados, né? Filhos, enfim, familiares, pais. E esse tempo de pandemia que é tão difícil. Olha, tanta gente perdendo a vida. Bispos, ontem chegou, 2 bispos já morreram por causa da pandemia. Parece-me que recebeu uma mensagem, lembra quantos padres no Brasil? 147. Parece que, quanto morreram? Lembra-se que 15 morreram. E não só para dizer, tenham cuidado, gente, fiquem em casa, vamos ter cuidado, porque a vida em primeiro lugar. Então, quero abençoar vocês. Fiquem um pouco em silêncio e façam esta abertura para que esta bênção de Deus entre no coração da gente e, de verdade, nos transforme em bons cristãos, boas cristãs. Falamos hoje do céu, do inferno. Procuremos não permitir que a minha vida seja um inferno e nem fazer da vida do outro um inferno. Que a gente faça com a graça de Deus, com o nosso esforço, que a minha vida, o meu ambiente de trabalho, a minha família, enfim, qualquer lugar onde estiver, qualquer ambiente, seja um pedaço do céu. Senhor, quero invocar a vossa bênção sobre essas pessoas que estão se preparando para receber o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia e da Crisma. Chamamos sacramentos da iniciação à vida cristã. Abençoai, Senhor, todos eles. Abençoai, Senhor, suas famílias. Afastai de nós, Senhor, esta pandemia e que possamos cada vez mais construir em nossa vida um pedaço do céu, para que, vivendo esta fé, este amor que Deus tem por nós, que tenhamos a grande alegria de um dia ver a vossa face, que possamos ver a vossa glória face a face. Que todo homem, aliás, todo esposo, seja como José. Que cada mulher, cada mãe, seja como Maria. E cada filho seja como o pequeno Jesus. Que a Sagrada Família abençoe vocês, queridos amigos e amigas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, foi uma grandíssima alegria. E quem sabe, se espero encontrá-los pessoalmente, lembrando o dia de hoje, né? 30 de julho. Quem sabe, né, Adriana, se der certo, poder ajeitar as coisas. Apesar que, mais uma vez, quem crisma não é o bispo. É Deus que nos crisma. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito, muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Quando que é a próxima? Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente.
Boa noite. Não, tem que fazer mais, hein? Terminou. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Adriana, Tchau, gente. muito obrigado. Mais uma palavrinha. Cadê a Lopes? Vai embora, vai embora. Fala pra Quem perseverar até o fim... Eu fiquei. Quem tem que perseverar até o fim. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.